Nossa história começou quando me casei com Clayton, o amor da minha vida. Foi um dia encantador, cercado pelos nossos queridos, numa pequena igreja da cidade onde crescemos. Lembro de cada detalhe daquele dia como se fosse ontem: o meu vestido branco, o sorriso do Clayton ao me ver caminhando até o altar, e as lágrimas de felicidade de nossas mães. Após a cerimônia, celebramos com uma recepção simples no jardim da casa dos meus pais. Dançamos, rimos e brindamos juntos ao nosso futuro. Alguns meses após o casamento, Clayton sugeriu que nos mudássemos para a fazenda da família. Seu pai, Germano, estava sozinho desde que sua esposa faleceu alguns anos atrás, e Clayton sentiu que era seu dever estar perto dele para ajudar na fazenda. Eu me senti um pouco insegura com essa grande mudança, mas sabia o quanto isso era importante para Clayton, então aceitei com um sorriso. Arrumamos nossas coisas e nos despedimos de nossas famílias e amigos. A fazenda ficava a algumas horas de distância, então foi uma viagem longa, mas cheia de expectativas. Pelo caminho, Clayton me contou histórias de sua infância na fazenda, como ele ajudava seu pai com os animais e as plantações. Pude ver a paixão e o amor que ele sentia por aquele lugar. Quando chegamos, Germano nos recebeu com um abraço caloroso. Ele era um homem alto e robusto, com mãos calejadas pelo trabalho duro. Apesar da tristeza nos olhos pela perda de sua esposa, ele nos acolheu com um sorriso genuíno. Ele nos mostrou a casa onde iríamos morar, uma charmosa construção de madeira com uma grande varanda que dava para os vastos campos verdes. Enquanto desfazíamos as malas e nos acomodávamos em nossa nova casa, não pude deixar de sentir um misto de emoções. Por um lado, estava animada para começar esta nova aventura com Clayton. Mas, por outro, me senti um pouco deslocada nesse ambiente desconhecido. Porém, estava determinada a fazer isso funcionar para Clayton e para nossa família. O que eu não sabia naquela época era que essa mudança marcaria o início de uma série de acontecimentos que mudariam minha vida para sempre, testando meu casamento, meus valores e tudo o que eu achava que sabia sobre amor e lealdade. As primeiras semanas na fazenda foram para mim um período de adaptação. Acostumada à vida na vila, tive que aprender rapidamente a me adaptar ao ritmo e às exigências da vida no campo. Por outro lado, Clayton parecia estar em seu elemento. Ele se levantava cedo todas as manhãs, ansioso para começar o dia de trabalho com seu pai, enquanto eu cuidava das tarefas domésticas, cozinhava, limpava e tentava fazer da nossa casa um lar aconchegante. Também ajudava Germano na horta, aprendendo aos poucos sobre os diferentes vegetais e ervas que cultivávamos. Com Clayton passando cada vez mais tempo no campo, Germano e eu começamos a passar mais tempo juntos. No início, eram apenas pequenas interações, um bom dia pela manhã ou uma xícara de café compartilhada à tarde. Mas, com o tempo, nossas conversas foram ficando mais longas e pessoais. Germano me contou sobre sua juventude, como conheceu a mãe do Clayton e como juntos construíram a fazenda do zero. Ele falava dela com tanto amor e saudade que não pude deixar de me emocionar. Em troca, contei a ele sobre minha vida na cidade, meus sonhos e minhas esperanças para o futuro com Clayton. Sem perceber, comecei a ansiar por esses momentos com Germano. Sua presença era reconfortante, ele sempre tinha uma palavra gentil, uma piada para me fazer rir ou um ombro para me apoiar. Lembro-me de um dia em que Clayton teve que ir à cidade comprar peças de reposição para o trator. Germano e eu passamos a tarde inteira na horta, colhendo legumes e conversando sobre a vida. Quando o sol começou a se pôr, sentamos na varanda, tomando chá gelado e admirando as cores do pôr do sol. Naquele momento, senti uma conexão com Germano que não conseguia explicar, uma sensação de conforto e compreensão mútua. Olhando para trás, posso ver que foi nesse momento que as coisas começaram a mudar entre nós. O que começou como uma simples amizade entre uma nora e um sogro estava lentamente se transformando em algo mais profundo e complicado. Naquele momento, porém, eu estava cega demais para ver, muito absorta no calor e na atenção que Germano agora me oferecia. Percebo que estava caminhando em uma linha perigosa que ameaçava destruir tudo o que construí com Clayton. Mas, na época, imersa em minha própria solidão e necessidade de conexão, não consegui ou não quis ver os sinais de alerta. Deixei-me levar pela corrente de emoções, sem saber que estava caminhando para águas turbulentas que logo ameaçariam me afogar. No dia em que Clayton foi à cidade fazer compras, Germano e eu nos encontramos sozinhos em casa. Era um dia quente de verão, e o ar estava carregado com uma tensão que vinha crescendo entre nós há semanas, talvez até meses. Decidi fazer uma limonada fresca para aliviar o calor. Enquanto espremia os limões, senti o olhar de Germano em mim. Era um olhar que eu vinha notando cada vez mais, algo que me deixava desconfortável e animada ao mesmo tempo.
Tentei ignorá-lo, concentrando-me na tarefa, mas quando terminei e ofereci-lhe um copo, nossos dedos se tocaram, enviando uma corrente elétrica pelo meu corpo. Sentados à mesa da cozinha, bebíamos em silêncio, mas o ar estava carregado de palavras não ditas e desejos reprimidos. Finalmente, Germano quebrou o silêncio. Débora, há algo que quero te dizer há muito tempo, começou ele com a voz baixa e rouca. Eu sei que isso é errado, mas não posso continuar fingindo que não sinto nada por você. Suas palavras me surpreenderam, embora eu sempre soubesse, de certa forma, que ele sentia algo por mim. Ouvir isso em voz alta tornou tudo real de uma forma que eu não podia ignorar. Germano, eu não sei o que dizer, gaguejei, com o coração apertado. Isso não está certo. Sou casada com seu filho. Eu sei, ele disse, aproximando-se de mim. Mas não posso evitar o que sinto. Quando estou com você, me sinto vivo de uma maneira que não senti há anos. Você me entende, Débora, de uma forma que ninguém mais entende. Suas palavras tocaram uma parte do meu coração que eu estava tentando ignorar, porque a verdade era que eu também tinha sentimentos por Germano. Ele me fazia sentir valorizada de uma forma que Clayton não fazia há muito tempo. Antes que eu pudesse me conter, antes que eu pudesse pensar nas consequências, me vi inclinando-me para ele. Naquele momento, todo o resto desapareceu. Esqueci que era casada, esqueci que ele era o pai do meu marido. Só conseguia pensar na sensação dos lábios dele nos meus, suas mãos acariciando minha pele, o fogo que queimava dentro de mim. Nos perdemos no momento, na paixão que vinha crescendo entre nós durante todo esse tempo. Fizemos amor ali mesmo, na mesa da cozinha, com um desespero e uma necessidade que eu nunca havia sentido antes. Enquanto estávamos deitados juntos, tentando recuperar o fôlego, a realidade do que havíamos feito começou a se instalar. Eu havia traído meu marido, cruzado uma linha que não poderia ser descruzada. O amor e a ternura nos olhos de Germano não conseguiam me fazer arrepender completamente. Aquele dia marcou uma virada em nossas vidas. Sabíamos que nada seria como antes. O que estávamos fazendo era errado, mas não podíamos negar os sentimentos que surgiram entre nós. A partir daquele momento, embarcamos em um romance secreto, roubando momentos juntos sempre que possível. Vivíamos pelos breves instantes de felicidade que nosso amor proibido nos proporcionava. Mesmo assim, no fundo da minha mente, eu sabia que isso não poderia durar. Sabia que estávamos brincando com fogo e que, no final, alguém iria se queimar. O que eu não sabia era quão alto seria o preço que teríamos que pagar pelo nosso breve momento de paixão. Nos meses seguintes, Germano e eu nos entregamos ao nosso romance secreto. Aproveitávamos todas as oportunidades para estarmos juntos, cada momento roubado quando Clayton estava ocupado no campo ou tinha saído da fazenda. Nos encontrávamos no celeiro, nos campos de milho, em qualquer lugar onde pudéssemos ter um momento de intimidade. Toda vez que estávamos juntos, o mundo exterior desaparecia. Éramos apenas nós dois, perdidos em nosso amor e na conexão que havíamos forjado. Lembro-me de um dia em particular. Clayton tinha ido à cidade para uma reunião com outros agricultores da região, e eu aproveitei a oportunidade para fazer um piquenique na campina atrás da casa. Estendemos um cobertor sob um grande carvalho e deitamos ali, desfrutando da comida que ele havia preparado e da companhia um do outro. Enquanto estávamos deitados, com a cabeça de Germano no meu colo, senti-me mais feliz do que há muito tempo. Com ele, eu podia ser completamente eu mesma, sem precisar fingir ou esconder parte de mim. Foi uma sensação inebriante. Eu desejei que pudéssemos permanecer aqui para sempre, murmurei enquanto acariciava seus cabelos. Apenas nós dois, sem preocupações, sem precisar nos esconder. Germano suspirou profundamente. Eu também, meu amor. Daria qualquer coisa para poder estar assim com você o tempo todo, sem ter que roubar esses momentos. No entanto, ambos sabíamos que isso era impossível. Eu ainda era casada com Clayton, e Germano era seu pai. O que estávamos fazendo não era apenas moralmente questionável, mas também poderia destruir nossa família. Apesar disso, não conseguíamos ficar longe um do outro. Era como se uma força magnética nos puxasse, algo mais forte que a razão ou o julgamento. Cada vez que tentávamos terminar, acabávamos voltando um para o outro, incapazes de resistir à atração. Mas, mesmo em meio à nossa felicidade, a culpa sempre estava presente. Cada vez que eu olhava para Clayton, cada vez que ele me beijava ou me tocava, sentia uma pontada de remorso. Eu estava traindo meu marido, o homem com quem prometi passar o resto da minha vida. Tentei justificar o que estava fazendo, dizendo a mim mesma que Clayton estava distante e não me dava mais atenção como antes. Convenci-me de que o que Germano e eu tínhamos era especial, um amor que só aparece uma vez na vida.
Mas, no fundo, sabia que essas eram apenas desculpas. A verdade é que permiti que meus próprios desejos egoístas tomassem precedência sobre meu compromisso com o casamento. Fui fraca, sucumbi à tentação sem pensar nas consequências. Consequências que, como logo descobriria, seriam mais sérias do que eu jamais poderia imaginar. Apesar de nossa cautela e de todos os nossos esforços para manter nosso romance em segredo, a verdade tem um jeito de vir à tona. E, quando isso aconteceu, ameaçou destruir não só meu casamento, mas toda a vida que eu havia construído. No dia em que nosso segredo foi revelado, tudo começou como qualquer outro dia. Clayton saiu mais cedo para supervisionar o conserto de uma cerca no extremo norte da propriedade. Germano e eu aproveitamos a oportunidade para nos encontrarmos no celeiro. Estávamos tão absortos um no outro, tão perdidos em nosso próprio mundo, que não ouvimos os passos se aproximando até que fosse tarde demais. No final da tarde, a porta do celeiro se abriu e lá estava Pedro, um dos trabalhadores da fazenda. A expressão em seu rosto passou da surpresa ao choque e, depois, ao desgosto, em questão de segundos. Dona Débora, Dom Germano, o que está acontecendo aqui? Afastei-me de Germano como se seu toque me queimasse, com o coração batendo forte no peito. Pedro, não é o que parece, disse eu, mas mesmo enquanto falava, sabia quão fracas e implausíveis minhas palavras soavam. Pedro nos tinha visto em um abraço apaixonado, nossos corpos entrelaçados de uma forma que não deixava dúvidas sobre a natureza do nosso relacionamento. Não acredito nisso, Pedro disse, balançando a cabeça. Dom Clayton confia em vocês, e é assim que retribuem? Pedro, por favor, eu sei que isso parece ruim, mas se você pudesse nos dar uma chance de explicar. Tentei argumentar, mas Pedro não estava disposto a ouvir. Não há nada para explicar. Explicar o que estão fazendo é errado, e Dom Clayton merece saber. Ele se virou e saiu do celeiro, deixando Germano e eu em estado de choque, cientes de que nosso mundo estava prestes a desmoronar. Os próximos dias foram um turbilhão de emoções. Pedro, fiel à sua palavra, confrontou Germano e disse que precisava contar a Clayton o que havia ocorrido. Vi Germano sendo consumido pela culpa e pelo remorso, e ele concordou. Lembro-me claramente da noite em que tudo veio à tona. Clayton tinha acabado de voltar do campo, e estávamos prestes a jantar quando Germano pediu para conversar com ele em particular. Enquanto eles se afastavam, eu torcia as mãos de ansiedade, com o estômago em um nó. Não demorou muito para que eu ouvisse os gritos de Clayton, normalmente tão calmo e gentil, se elevando em raiva e dor. Ouvi ele gritar, minha própria esposa com meu próprio pai. Logo em seguida, ouvi o som de algo quebrando. Eu nunca quis te machucar, disse eu, mas ele não queria ouvir minhas desculpas. Como você pode fazer isso comigo? Com o nosso casamento, ele sussurrou, a voz quebrada. Eu não tinha respostas, pelo menos não respostas que pudessem aliviar sua dor ou justificar o que eu tinha feito. Tudo o que pude fazer foi chorar e implorar por seu perdão, sabendo que eu tinha cometido algo imperdoável. Naquela noite, enquanto Clayton arrumava suas coisas para deixar a fazenda, eu sabia que nosso casamento tinha acabado. A confiança que construímos, o amor que compartilhamos, tudo foi destruído pela minha traição. Embora uma parte de mim ainda ansiava por Germano, eu sabia que nosso romance nunca sobreviveria ao escrutínio público, ao julgamento e à condenação que certamente enfrentaria. Enquanto eu observava Clayton partir em sua caminhonete, sua silhueta desaparecendo na noite, senti como se uma parte de mim tivesse morrido. Eu tinha perdido meu marido, minha vida, e tudo por um momento de paixão, um momento de fraqueza que agora me assombraria para sempre. Nos dias que se seguiram à partida de Clayton, a fazenda mergulhou em um estado de caos e confusão. Os trabalhadores que foram leais à nossa família durante anos agora me olhavam com um misto de pena e desconfiança. Eu podia ouvir seus sussurros quando pensavam que eu não estava ouvindo, suas especulações sobre a natureza do meu relacionamento com Germano. Germano, por sua vez, estava consumido pela culpa, sentado na varanda olhando para o horizonte com olhos vazios. Quando conversávamos, era com uma formalidade tensa, ambos conscientes do abismo que agora se abria entre nós. Temos que acabar com isso, ele me disse um dia, a voz cansada e derrotada. O que fizemos foi errado, Débora. Não podemos continuar, não às custas da felicidade de Clayton. Eu sabia que ele estava certo, mas isso não diminuía a dor. Apesar das circunstâncias, da culpa e da vergonha, meus sentimentos por Germano não mudaram. Eu ainda o amava, ainda ansiava por seu toque, por sua presença. Mas eu também amava Clayton. Ele foi meu parceiro, meu melhor amigo por tantos anos. A ideia de perdê-lo para sempre, de enfrentar a vida sem ele ao meu lado, era quase insuportável.
Nas semanas que se seguiram, tentei desesperadamente entrar em contato com Clayton. Deixei inúmeras mensagens, implorando para que ele voltasse para casa, prometendo que poderíamos resolver as coisas. Mas meus apelos caíram em ouvidos surdos. Clayton havia partido, e a cada dia que passava eu percebia que talvez ele nunca mais voltasse. Enquanto isso, a culpa me consumia e comecei a negligenciar minhas tarefas na fazenda, passando horas na cama, chorando até não ter mais lágrimas. Germano tentou me confortar, mas sua presença servia apenas como um lembrete doloroso do que havíamos feito e da dor que causamos. Durante esse tempo, os rumores começaram. A princípio, eram apenas sussurros, olhares de soslaio e murmúrios por trás das mãos levantadas. Mas logo se tornaram algo mais insidioso. Ouvi dizer que ela planejou tudo isso desde o início, disse uma mulher no mercado da cidade. Ela se casou com Clayton só para se aproximar do pai dele, respondeu outra. Sempre soube que havia algo estranho nela, comentou uma terceira. Clayton merecia algo muito melhor do que isso. Não consegui ouvir o resto da conversa e acabei saindo do mercado em lágrimas, com o coração disparado. Era isso que todos pensavam de mim? Que eu era uma oportunista, uma destruidora de lares? À medida que os dias se transformavam em semanas, percebi que não podia escapar dos sussurros e dos olhares acusadores. Minha transgressão e traição se tornaram o assunto da cidade. Eu não era mais Débora, a esposa de Clayton, a nora de Germano. Agora, eu era Débora, a adúltera, a mulher que quebrou seu voto sagrado de casamento. E embora uma parte de mim quisesse gritar e defender meu amor por Germano, sabia que era inútil. No final, independentemente dos meus sentimentos, o que eu tinha feito era errado. Traí meu marido, destruí meu casamento e agora tinha que enfrentar as consequências dos meus atos. Por mais dolorosa que fosse a verdade, a notícia do divórcio chegou em um envelope branco e sem graça, entregue por um mensageiro em uma manhã cinzenta e chuvosa. Embora eu esperasse por isso e soubesse que era inevitável, ver as palavras ali escritas em preto e branco foi um golpe final. A linguagem jurídica fria fez tudo parecer ainda mais real e definitivo. Clayton estava pedindo o divórcio, citando diferenças irreconciliáveis, mas eu sabia a verdade, era minha infidelidade, minha traição, que nos trouxe até aqui. Assinei os papéis com as mãos trêmulas, lágrimas escorrendo pelo rosto e manchando a tinta. Era oficial agora, meu casamento estava acabado, destruído por minhas próprias ações egoístas. Nos dias seguintes, soube que Clayton havia decidido vender a fazenda. Ele não queria mais ter nada a ver com o lugar e as lembranças que ele guardava. A notícia me atingiu em cheio. Aquela fazenda era o sonho de Clayton, o legado que ele esperava construir e passar para nossos filhos. E agora, por minha causa, ele estava desistindo de tudo. Com o passar das semanas, percebi que não conseguiria ficar na fazenda. Cada canto, cada viga e tábuas estavam impregnados de memórias, memórias da minha vida com Clayton, da nossa felicidade antes de eu estragar tudo. E havia também as lembranças de Germano, dos nossos encontros clandestinos e da paixão proibida que nos consumia. Era demais para suportar. Comecei a arrumar minhas coisas aos poucos, no início, depois com uma urgência crescente. Eu não sabia para onde ir ou o que faria, mas sabia que precisava fugir. Precisava escapar das lembranças constantes dos meus erros e das minhas perdas. Na noite anterior à minha partida, Germano veio me ver. Parecia ter envelhecido nos últimos meses, o peso da nossa culpa e dor gravado em seu rosto. Você não precisa fazer isso, disse ele, a voz rouca de emoção. Você poderia ficar. Poderíamos tentar. Mas eu balancei a cabeça, lágrimas enchendo meus olhos. Não podemos, Germano. O que tivemos foi um erro. Um erro lindo e apaixonado, mas ainda assim um erro. Eu preciso ir embora. Preciso encontrar uma maneira de viver com o que fizemos. Ele não discutiu, talvez reconhecendo a verdade nas minhas palavras. Então me abraçou com força e desespero, como se pudesse me proteger de toda a dor e arrependimento que carregávamos. Por um momento, permiti-me perder em seu abraço pela última vez, mas nós dois sabíamos que aquele era o fim. Nosso amor, por mais poderoso e desgastante que tivesse sido, não poderia sobreviver à luz do que havíamos vivido. Na verdade, eu estava manchada, envenenada pela culpa e pela traição. Enxuguei minhas lágrimas e, com um último adeus, um último olhar para a vida que eu havia destruído tão completamente, parti em direção a um futuro incerto, mas que eu esperava que pudesse trazer, se não felicidade, pelo menos um pouco de paz. Já faz quase um ano desde que deixei a fazenda e desde que minha vida se desfez em milhões de pedaços irreparáveis. Foi um ano de introspecção, de dor e, lentamente, de aceitação.
Depois de sair, viajei sem rumo por um tempo, fazendo biscates onde conseguia encontrá-los, como garçonete em um restaurante de estrada, recepcionista em um hotel barato. Nunca fiquei muito tempo em um lugar, sempre me movendo, sempre em busca de algo. Talvez eu estivesse procurando uma maneira de escapar das lembranças e da minha culpa. Ou talvez eu estivesse apenas buscando um lugar onde pudesse recomeçar, onde pudesse ser alguém diferente da mulher que traiu o marido com o sogro. Durante esse tempo, finalmente recebi notícias de Clayton. Ele entrou em contato comigo por meio de seu advogado para tratar dos detalhes finais do divórcio, a divisão dos bens e a venda da fazenda. Suas mensagens eram curtas, profissionais e totalmente desprovidas de qualquer emoção pessoal. Era como se ele estivesse falando com uma estranha, e não com a mulher com quem compartilhou sua vida por tantos anos. E talvez eu fosse uma estranha para ele agora. A mulher que ele amou, com quem se casou, deixou de existir no momento em que me entreguei à minha paixão por seu pai. Eu me tornei apenas alguém que ele conheceu uma vez, alguém que lhe causou danos irreparáveis. Com Germano, as coisas estavam igualmente tensas. Às vezes conversávamos ao telefone, em diálogos breves e dolorosos, cheios de silêncios constrangedores. Nós nos amávamos, sim, mas também destruímos muitas vidas no processo, incluindo as nossas próprias. Como seguir em frente depois de algo assim? Finalmente, encontrei o caminho de volta para minha cidade natal. Mudei-me para um pequeno apartamento e consegui um emprego em uma livraria local. Pouco a pouco, dia após dia, comecei a reconstruir minha vida. Não foi fácil. Houve dias em que o peso da minha culpa era quase insuportável, dias em que eu queria simplesmente desistir e me deixar consumir pela dor e pelos arrependimentos. Mas de alguma forma, continuei. Sabia que precisava fazer isso, que devia isso a Clayton, a Germano e a mim mesma. Agora, ao olhar para o último ano, percebo que, embora tenha perdido muito, também ganhei algo inestimável, uma compreensão mais profunda de mim mesma e do que significa realmente amar e perdoar. Aprendi muito sobre meus pontos fortes e fracos, sobre minha capacidade de amar e de ferir. Não sei o que o futuro me reserva. Ainda há muita dor e muito a ser curado, mas pela primeira vez em muito tempo, sinto um vislumbre de esperança. Uma sensação de que talvez, apenas talvez, eu possa encontrar uma maneira de me perdoar e seguir em frente. Porque, no final das contas, é isso que todos nós podemos fazer, continuar, um dia de cada vez, na esperança de que o futuro traga novos começos e segundas chances. E quem sabe, com o tempo, eu possa encontrar uma maneira de fazer as pazes com o meu passado e abraçar completamente o presente. Porque, sim, cometi erros que me seguirão pelo resto da minha vida. Mas também sei que sou mais do que meus erros e fracassos. Sou uma sobrevivente, uma lutadora, e não importa o que a vida me jogue, sei que encontrarei forças para enfrentar um passo de cada vez, um dia de cada vez. Eu continuarei, porque é isso que fazemos. É o que devo fazer por Clayton, por Germano, mas, acima de tudo, por mim mesma. Porque, no final das contas, só eu posso escrever o resto da minha história, e estou determinada a torná-la uma história de redenção, esperança e amor próprio. Após a venda da fazenda e o divórcio de Deborah, Clayton se encontrou em um ponto de reinício em sua vida. A venda da fazenda, embora um golpe doloroso, trouxe a ele um alívio financeiro e a oportunidade de deixar para trás o lugar carregado de memórias dolorosas. Com o dinheiro da venda e a força de vontade renovada, Clayton decidiu que precisava de uma mudança drástica. Ele se mudou para uma cidade costeira pequena, longe da agitação e da dor do passado. O novo ambiente ofereceu a ele a tranquilidade e a distância que ele tanto precisava. Ao chegar, Clayton alugou um pequeno apartamento com vista para o mar, um lugar onde ele pudesse refletir e recomeçar sua vida. A primeira grande decisão de Clayton foi investir em algo que sempre tivera interesse, mas nunca teve tempo para explorar: a restauração de móveis antigos. Durante os anos de trabalho na fazenda, ele havia desenvolvido um gosto por trabalhos manuais e por restaurar peças que tinham história. Assim, ele começou a trabalhar em um pequeno ateliê, transformando móveis antigos em peças novas e belas. A transformação das peças era simbólica de sua própria jornada, um processo de renovação e cura. Com o tempo, o talento de Clayton na restauração chamou a atenção de clientes locais e, eventualmente, de colecionadores e lojas especializadas. Seu trabalho começou a ganhar reconhecimento, e ele foi convidado a participar de feiras e exposições. Esse sucesso não só proporcionou a ele uma nova fonte de renda, mas também uma sensação de realização e propósito. Paralelamente ao desenvolvimento de seu negócio,
Clayton começou a se envolver com a comunidade local. Ele ofereceu aulas de restauração em uma escola de artesanato, compartilhando seu conhecimento com outros entusiastas. Essa interação com a comunidade ajudou a preencher o vazio deixado pela perda de Deborah e pela sua antiga vida. Enquanto Clayton estava focado em sua nova vida, Deborah tentava reconstruir a dela. A separação foi um processo doloroso para ambos, mas o tempo e a distância proporcionaram a eles a oportunidade de refletir e crescer. Deborah continuou a enfrentar suas próprias lutas e a trabalhar em sua recuperação emocional. Anos se passaram, e Clayton encontrou um equilíbrio na nova vida que construiu. Ele adquiriu uma pequena casa à beira-mar e transformou o espaço em um refúgio pessoal e um local para seu ateliê. A casa era simples, mas cheia de charme, com uma decoração que refletia seu amor por móveis restaurados e por um estilo de vida tranquilo. Um dia, durante uma exposição de suas restaurações, Clayton conheceu Anna, uma artista local com uma paixão semelhante por restaurações e design. Eles se conectaram instantaneamente, compartilhando histórias e visões sobre o trabalho que amavam. A relação entre eles evoluiu de uma amizade para algo mais profundo, e Clayton começou a experimentar um novo tipo de felicidade. Anna trouxe uma nova energia para a vida de Clayton. Juntos, eles exploraram novos projetos e viagens, e Anna também ajudou Clayton a expandir seu negócio, introduzindo a novas técnicas e clientes. O relacionamento deles floresceu e, com o tempo, Clayton encontrou um amor renovado e uma parceira com quem compartilhava não apenas interesses, mas também uma visão de futuro. Enquanto Clayton olhava para trás, via o caminho tortuoso que havia percorrido, mas também reconhecia o quanto havia crescido. A dor e a traição que haviam marcado seu passado deram lugar a um novo começo, um lugar onde ele se sentia realizado e feliz. O sucesso profissional e a nova vida ao lado de Anna foram um testemunho da força e da resiliência de Clayton, mostrando que, apesar dos desafios, era possível encontrar a paz e a felicidade novamente. Ao anoitecer na costa A cidade costeira estava envolta em uma aura tranquila quando Clayton decidiu passear pela orla. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons laranja e rosa, e a brisa do mar era refrescante. Clayton caminhava com um ar de contentamento, observando os barcos balançando suavemente na água. Ele havia alcançado um equilíbrio admirável em sua vida, e a serenidade do momento era um reflexo da paz que ele encontrara. No entanto, essa paz estava prestes a ser perturbada de forma inesperada. Enquanto Clayton passava por um café à beira-mar, avistou uma figura familiar sentada sozinha em uma mesa no canto. Seus passos hesitaram quando ele reconheceu Deborah, sua ex-esposa. Ela parecia desmoronada, com o olhar perdido e uma expressão de desespero. Seu semblante estava marcado por sinais de cansaço e tristeza. Com o coração acelerado, Clayton decidiu se aproximar. A cena que se desenrolava à sua frente era um retrato sombrio do que a vida de Deborah havia se tornado. Ela olhou para cima quando ouviu seus passos, e seus olhos se encontraram, revelando uma mistura de surpresa e vergonha. Clayton, Deborah murmurou, a voz falhando ao tentar manter a compostura. Eu não esperava te ver aqui. Clayton respirou fundo e respondeu com um tom sereno, mas com um toque de firmeza. Deborah, quanto tempo? O que aconteceu com você? Deborah tentou forçar um sorriso, mas a dor era evidente. A vida não tem sido gentil comigo desde que nos separamos. As coisas não saíram como eu esperava. Perdi meu trabalho, meu dinheiro se esgotou, e, bem, as coisas se tornaram muito difíceis. Clayton observou, sentindo uma mistura de compaixão e uma lembrança dolorosa das escolhas que levaram a esse momento. Sinto muito por ouvir isso. A vida pode ser dura. Mas eu espero que, de alguma forma, você encontre um caminho para superar isso. Ele poderia ver o quanto Deborah estava desgastada e afetada pelas decisões que tomara. A vergonha em seus olhos era palpável, e o contraste com a sua própria vida, que estava em um lugar muito melhor, era marcante. A diferença entre eles agora era uma prova clara das consequências das escolhas feitas no passado. Eu me perdi em meus próprios erros, Deborah confessou, com lágrimas nos olhos. E agora estou pagando o preço por isso. Clayton, ao contrário, estava radiante.
O sucesso de seu negócio, o amor que havia encontrado com Ana, e a nova vida que construíra eram evidentes em sua postura e no brilho de seus olhos. Ele percebeu que, apesar de ter enfrentado seu próprio sofrimento, as escolhas que fez o levaram a um lugar de realização e felicidade. Eu construí algo novo para mim, Clayton disse, a voz firme, mas com um toque de compaixão. Aprendi muito com o que aconteceu. E, mesmo que o caminho tenha sido doloroso, ele me levou a um lugar onde estou verdadeiramente feliz. Débora abaixou a cabeça, visivelmente derrotada. Eu nunca quis que as coisas chegassem a isso. Se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Clayton colocou uma mão reconfortante sobre o ombro de Débora. Não há como voltar atrás. O que resta é aprender e tentar encontrar uma maneira de seguir em frente. A vida continua, e todos nós temos a chance de mudar nossos caminhos, mesmo que seja difícil. Débora assentiu, absorvendo suas palavras. Obrigado por ser gentil, mesmo depois de tudo. Clayton deu um último olhar a Débora, um misto de tristeza e aceitação. Cuide-se, Débora. Espero que você encontre a paz que está procurando. Ele se virou e começou a se afastar, sentindo uma sensação de fechamento. A diferença entre eles, a transformação que havia ocorrido em suas vidas, era um testemunho claro de que as escolhas têm consequências profundas. Clayton continuou seu caminho pela orla, com o coração leve e a mente clara, enquanto Débora, sozinha, contemplava a dura realidade de suas decisões passadas e a difícil estrada à frente. O reencontro foi um lembrete poderoso de como a vida pode levar as pessoas a caminhos inesperados, e como enfrentar as consequências das próprias escolhas é uma parte essencial do processo de crescimento e cura. Para quem ficou até o final, terá uma história curta como agradecimento por ouvir toda a história. Segue a história 2. Carlos era um homem dedicado, conhecido por seu trabalho árduo e lealdade à família. Casado com Helena há 15 anos, ele acreditava ter encontrado o amor verdadeiro. Sua vida parecia perfeita até o momento em que descobriu mensagens comprometedoras no celular de Helena. A traição estava explícita, e o amante não era outro senão o melhor amigo de Carlos, Ricardo. Sentindo a traição como uma faca no coração, Carlos sabia que precisava agir. Desesperado, Carlos não procurou vingança imediata. Em vez disso, ele decidiu elaborar um plano meticuloso. Primeiro, ele conseguiu acesso ao telefone de Helena, o que lhe permitiu registrar as mensagens e ligações trocadas com Ricardo. Com essas provas em mãos, Carlos começou a investir em um novo projeto pessoal que, por coincidência, envolvia uma parceria com um investidor influente no setor imobiliário, onde Ricardo estava envolvido. Carlos usou sua habilidade em finanças e a vulnerabilidade de Ricardo para criar uma situação de crise econômica, minando a confiança e a posição de Ricardo no mercado. Enquanto Carlos trabalhava nos bastidores, ele fez questão de manter uma fachada tranquila em casa. Helena e Ricardo não tinham ideia do que estava por vir. Finalmente, Carlos organizou um grande evento de gala para anunciar um novo empreendimento imobiliário, com Ricardo como principal palestrante. No meio da apresentação, Carlos projetou nas telas do evento um vídeo que mostrava todas as conversas íntimas e comprometedoras entre Helena e Ricardo. O público, incluindo amigos e investidores, ficou em choque. O escândalo teve um impacto devastador na carreira de Ricardo e na vida de Helena. Ricardo perdeu sua posição e reputação, enquanto Helena enfrentou o desprezo de amigos e familiares. Carlos, por sua vez, encontrou um novo começo, tanto profissional quanto pessoal, e reconstruiu sua vida. Sua vingança não foi apenas uma revanche, mas uma forma de reafirmar sua própria dignidade e a importância de nunca deixar que a traição defina seu futuro. Com Helena e Ricardo fora de cena, Carlos seguiu em frente com uma nova perspectiva sobre a vida, mais forte e mais sábio. Estas foram as histórias de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e comente conosco o que você faria nessa situação. Até o próximo vídeo.